pronto. Estou com as 3 ordenações, ó, até botamos aqui RLQ aqui, né, para saber quem é quem. E aí vamos para a análise RLQ mesmo, né? Aí no pacote ADE4 tem a função RLQ, e aqui tem os argumentos, ó, do de R, que a gente vai entrar com a matriz, com a ordenação da matriz R, que é a CPR aravo, que é o objeto que guardou a ordenação das variáveis ambientais. Do de L, que é das matrizes de espécies, então tem o AFCL aravo aqui, a ordenação da matriz de comunidade, né, de espécies, e a do de Q, que é a CPQ aravo, nesse objeto aqui, que é a ordenação dos traits aqui em cima. Todos eles têm esse scanf, a gente deixa false para ele não gerar esse gráfico aqui, que não tem necessidade de gerar agora. Então a gente coloca aqui, faz a RLQ, ele fez a ordenação, fez aqui a análise de coinércia com essas 3 ordenações. A gente pode abrir uma janela gráfica aqui, porque sai um gráfico com bastante informação. Eu uso Windows, botei de 12 por 9 polegadas. Quem trabalha com macOS pode usar a função Quartz, e quem trabalha com Linux pode usar a função X11. A gente aplica aqui um plot no RLQ aravo, que é o objeto, né, que a gente criou ali, a análise. E ele me surge aqui esse gráfico grande aqui com vários resultados. Então, nesse primeiro resultado aqui, nesse primeiro plot, né, ele faz um plot das observações, né, dos sites. Então, eu tenho todos os sites aqui ordenados. Nesse segundo do lado, eu tenho um plot, né, a ordenação das espécies. Então, tem todas as espécies aqui. Aqui eu tenho o plot das variáveis ambientais. E aqui eu tenho o plot dos atributos funcionais. Ele ainda mostra aqui um gráfico de barra com os autovalores. O autovalor do eixo 1 é bem maior. Aí ele mostra esse Q-axis, né, e esse R-axis. Então é uma projeção, né, dos eixos canônicos no espaço das variáveis ambientais e aqui no espaço dos atributos. Acaba não tendo muito uso na prática, não. Vamos dar uma olhada na interpretação, só uma parte, eu peguei uma parte da interpretação, só para você ter uma ideia assim, de como que a gente olha para esses gráficos todos juntos. Do segundo Dray, né, lá do trabalho deles, eu peguei só uma parte, tá? Então, a gente tem o quê? Ele avaliando a parte negativa, na esquerda do eixo 1 da RLQ. Então, como é que a gente avalia geralmente uma ordenação? Como é que a gente interpreta? A gente lê isso aqui. A gente tem o eixo canônico, né, chamado de eixo RLQ 1, que é o principal aqui, né, o que tem mais variância, né, vamos dizer assim, que é esse eixo horizontal. Então ele está aqui em todas as 4 ordenações. Então geralmente a gente faz o quê? A gente olha na parte negativa esquerda ou na parte positiva, né, porque as variáveis, as espécies, os atributos, os sites, eles vão estar dispostos ao longo desses eixos, que esses eixos eles vão geralmente representar condições ambientais, representar os traits, representar as espécies que estão ali ordenadas, né? Então, olhando essa parte negativa aqui, nós temos, olhando o plot das espécies, né, a gente identifica algumas espécies aqui. Vou colar os nomes aqui, porque eu não conheço, né? Poa supina, Alchemilla pentafilia e a Taraxacum alpineo. Então, são 3 espécies que eles destacaram aqui, que são essas aqui, ó. Taraca alpino aqui, a vulgaris e a poa aqui em cima. Tá? Então são essas 3 aqui que ele destacou. Então elas estão mais para a esquerda, né? Se destacam aqui, saem desse bololô aqui de espécies, né? E aí ele olha lá para baixo, no plot dos traits, ó, eu tenho aqui atributos que estão mais destacados e mais projetados no lado esquerdo desse eixo 1. Eu tenho esse SLA e o NMAS. Né? O que é isso aqui? SLA eu nem quis traduzir porque podia fazer alguma tradução esquisita. Tem alguém, às vezes, de ecologia vegetal assistindo esse vídeo e já sabe bem o termo, né, o que significa. Então ele tem aqui o Specific Leaf Area, área específica da folha. Não trabalho com ecologia vegetal, não sei o que é essa variável. Mas alguma coisa que mede ali a área da folha, né? Então temos as folhas que são às vezes muito largas ou folhas muito finas, e isso vai influenciar logicamente na área específica da folha, que deve ter relação com absorção de luz, fotossíntese e tudo mais. E aí o NMAS é o Mass Based Leaf Nitrogen Content. Então, conteúdo de nitrogênio, né, que
a folha absorve ou que armazena, alguma coisa desse estilo aí também, eu imagino que seja isso. Então, essas três espécies que têm esses atributos funcionais, né? Tem um alto valor, né? Aqui a gente está atributos numéricos, né? E também são plantas com baixa altura e baixa massa de sementes reduzida, que é representada pelo e massa de sementes reduzida, né? Que é representada pela variável seed. Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. Então, para o lado ao contrário, ó, nós temos a altura, aqui o height, e o seed. Então, a gente tem aqui essas três espécies, elas têm bastante, vamos dizer assim, do NMES e do SLA, e são plantas baixas e com pouca massa de sementes. Ok? A gente já consegue ver essa relação direto aqui. E ok, e a relação com as variáveis ambientais? Essas espécies são encontradas principalmente, aí a gente olha lá nos spots dos ambientes, em habitats com derretimento tardio, que é representado pela esse nível da variável categórica form, né, o form 5, ok? Então a gente consegue ver uma relação direta entre elas e estão, né, ele até não fala que aí é interpretação minha, mas são espécies que provavelmente foram mais encontradas nessas amostras que estão aqui, né? Da R38, 36, 68, 67. Ok? 65, provavelmente a vulgar estava aqui, né? Então a gente com uma ordenação dessa a gente consegue fazer já uma associação boa, né, entre todas essas variáveis.